Continuação do capítulo 5. Entrando no rio. Uma das figuras do mover do Espírito Santo pode ser vista no rio de Deus. Assim como lemos acerca de um rio na Cidade Santa, no livro de Apocalipse, também lemos em Salmos que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Salmos 46, 4. O rio flui do trono de Deus. Apocalipse 22, 1 e 2. Ou seja, é uma extensão dele mesmo e faz coisas que só Deus pode fazer, como comunicar vida, curar e etc. Há um paralelo mencionado em Ezequiel 47, numa visão que o profeta teve, que apresenta muitas similaridades da descrição do rio no Apocalipse. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Ezequiel 47, do 3 ao 5. Que lição temos aqui? Deveria ser simples de entender, mas sei que o princípio aqui revelado tem passado despercebido a muita gente. Para ter mais do rio de Deus, temos que entrar nele. É isso mesmo. Não é o rio que invade a sua vida, é você que tem que entrar no rio. Tenho conhecido muitos crentes que passam uma vida inteira esperando uma espécie de enchente espiritual. Avivamento, na concepção deles, parece ser o aguardado momento que ocorrerá essa santa inundação e o rio invadirá a sua vida. Descobri que eu é que preciso entrar no rio. Descobri também que posso parar quando as águas ainda derem nos tornozelos, ou quando ainda derem nos joelhos, ou mesmo nos lombos. Isso não significa que essa seja a vontade de Deus. Penso que assim como o anjo que fazia a medição não deixou Ezequiel parar com as águas nos tornozelos, joelhos e lombos, mas o levou até as águas profundas, assim também o Senhor não quer que paremos nas águas rasas. Nosso destino é o lugar das águas profundas. Mas, à semelhança do profeta, temos de avançar. Não podemos parar no raso. A profundidade tem que ser buscada, e ela depende mais de nós do que de Deus. O Senhor já criou o acesso e nos revelou o caminho. Só falta decidirmos chegar lá. Bem, falei acerca da nossa responsabilidade de alcançar uma maior intensidade no relacionamento com Deus. Agora quero abordar a mesma responsabilidade no que tange às conquistas espirituais. Flechando o chão. Já entendi que o mover de Deus será em minha vida do tamanho da minha fé. O limite não está em Deus, pelo contrário, o limite está em nós. Enxergamos isso claramente no episódio da visita do rei Joás ao profeta Eliseu. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. 2 Reis 13, do 14 ao 19 e o 25. Aqui temos um rei que recebeu uma palavra de Deus através de um dos mais sérios profetas da Bíblia. A promessa era explícita e incluía uma vitória
esmagadora e permanente sobre o inimigo. Ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Essa era a provisão divina, a vontade do Senhor revelada por meio do seu servo. Mas qual foi o resultado? A indignação de Eliseu se manifestou quando aquele rei limitou o que Deus queria fazer. Sim, foi isso que ele fez. Jeoás limitou uma promessa que era bem maior do que ele creu que pudesse ser. Como esse homem limitou o que lhe fora prometido? Eliseu ordenou ao rei que atirasse pela janela, e ele o fez. Então profetizou: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Aquela flecha não foi muito longe do quintal de Eliseu. Não se transformou num míssil balístico de alta potência que destruiu o arraial do inimigo. Aquilo era apenas um ato profético, uma declaração ao reino espiritual. E na sequência o profeta diz ao rei para ferir o chão, o que foi feito por apenas 3 vezes. O que o rei de Israel estava dizendo com seu ato? Que 3 vitórias eram suficientes para ele, que isso já seria mais do que bom. É neste momento que, muito indignado, Eliseu declara que ele deveria ter ferido a terra mais vezes. E emenda: então ferirás os sírios até os consumir. Atente para a palavra então. Ela, junto com a conjugação do verbo no condicional, revela o desperdício da provisão divina. Além disso, ainda vem a sentença profética: porém, agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Quem determina a quantidade de vitórias que terá sobre o inimigo? Aprendemos aqui que nós mesmos é que determinamos a quantidade de vitórias que teremos, e isso por meio da fé que expressamos. Não é a palavra de Deus que garante a vitória, é a nossa fé nessa palavra que produzirá resultados. As Escrituras nos ensinam que é com fé que herdamos as promessas. Hebreus 6,12. Em outras palavras, não basta ter promessa, ainda que divina, é preciso ter fé. Só assim poderemos entender o que Paulo disse ao seu discípulo Timóteo. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé. 1 Timóteo 1, 18, 19. Mesmo diante de palavras proféticas, Timóteo é encorajado a manter a fé, a combater, firmado nessas profecias, o bom combate. Em outras palavras, temos de lutar pelo cumprimento do que Deus fala, e vemos essa mesma verdade em outras ocorrências bíblicas, como no caso de Abraão. Porque eu escolhi para que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Gênesis 18, 19. Repare que o Senhor diz que ele escolheu a Abraão para que o patriarca, por sua vez, fizesse a sua parte para que então, e somente então, o Senhor pudesse fazer a parte dele. A falta de fé de nossa parte nos impede de viver a plenitude do que Deus tem para nós. A falta de rendição da nossa parte também produz as mesmas consequências. Uma verdade bíblica poderosa, resumida e simplificada por John Bevere em uma frase, tem desencadeado muita coisa em minha vida. Em seu livro extraordinário, O que você está destinado a viver, ele afirma: Deus não responde à nossa necessidade, ele responde à nossa fé. Embora se trate de um princípio tão claro, percebo que quando repito essa frase em meus ensinos, as pessoas reagem desconfortáveis a essa declaração. Mas vamos observar a aplicação dela na questão da salvação. Todo homem precisa de salvação, e isso fica evidente quando lemos que todos estão debaixo do pecado, e como está escrito, não há justo nenhum sequer. Romanos 2, 9 e 10. É da vontade de Deus que todos se salvem. 1 Timóteo 2,4. Porém, as pessoas só são salvas mediante a fé. Efésios 2,8. Por isso o apóstolo João declarou: para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Grifo do autor.
Viver eternamente ou experimentar a condenação eterna depende de crer ou não crer. Quem nele crer não é julgado. O que não crê já está julgado. João 3,18. A Bíblia nos revela que o rei Asa venceu uma batalha de modo milagroso, porque confiou no Senhor, mas deixou de experimentar a intervenção divina em outra batalha quando não decidiu confiar em Deus. 1 Crônicas 16, do 7 ao 9. Se nós atentássemos para o fato de que, quanto mais nos entregamos ao Senhor, mais desfrutamos dele, certamente nossa busca não seria tão rasa. Permita-me, no intuito de despertá-lo a buscar Deus ainda mais, mostrar-lhe mais uma das facetas dessa lei da reciprocidade. Cuidado dos interesses de Deus. Um fato interessante que encontramos nas Escrituras desde a Antiga Aliança é que, se cuidamos dos interesses de Deus, Ele cuidará dos nossos. Isso é mutualidade. Porque lançarei fora as nações de diante de ti e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para comparecer na presença do Senhor teu Deus, 3 vezes no ano. Êxodo 34, 24. O Senhor estava dizendo aos israelitas: não se preocupem com aquilo que é de vocês. Não tenham medo de subir a Jerusalém 3 vezes ao ano, como lhes foi ordenado. Quando vocês fizerem isso, as suas terras não ficarão desguarnecidas de proteção. Não estou dizendo que um crente nunca será roubado ou que jamais sofrerá perdas. Se eu dissesse isto, estaria contradizendo a afirmação de Jesus, que, falando aos seus discípulos e não a estranhos, disse que aqui na terra os ladrões minam e roubam. Mateus 6,20. Estou apenas dizendo que, no mínimo, há uma declaração divina que expressa algo parecido com isso. Cuidem do que é meu, que eu cuido do que é de vocês. A Bíblia revela que quando ponho Deus em primeiro lugar, Ele me supre. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33, grifo do autor. Se eu coloco Deus e seu reino em primeiro lugar, minhas necessidades serão supridas por Ele. Aleluia! Porém, em contrapartida, quando eu não valorizo as coisas de Deus, Ele não valoriza as minhas. Entenda, isso é reciprocidade e não birra da parte de Deus, como alguns equivocadamente presumem. Essa lição é a essência da mensagem do livro de Ageu. No momento em que eles se concentravam em cuidar das suas próprias casas, ignorando a casa de Deus, recebem a seguinte palavra profética por meio de Ageu: Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comei, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu, com um assopro, o dissipei. Porque, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Ageu 1, do 6 ao 9. Qual era a maneira de reverter esse quadro? Ora, se por um lado Deus despreza aqueles que o desprezam, por outro lado, ele também honra aqueles que o honram. 1 Samuel 2,30. Quando os judeus se arrependeram e decidiram priorizar a casa do Senhor, tudo mudou. Observe a outra mensagem que o Senhor, por meio do profeta Ageu, enviou ao seu povo daqueles dias. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9º, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor. Considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Mas, desde este dia, vos abençoarei. Ageu 2, do 18 ao 19, grifo do autor. Essa lei da reciprocidade me ensina a não permanecer indiferente. Ela me ensina a dedicar-me cada vez mais ao Senhor, não porque Ele precise disso, e sim porque nós precisamos.
O entendimento e uso correto desta lei espiritual nos ajudará a ir além da mediocridade e entrar numa dimensão mais profunda de intimidade com o Senhor. É por isso que precisamos aprender a buscar o Senhor de todo o coração até que nada mais importe.